Respira, Vivi. Estou respirando. Não, agora eu estou tomando um cafezinho, estamos aguardando aí dar o tempo para a nossa entrada, né? Espero que dê tudo certinho, o que a gente pensou, o que a gente planejou. E vamos lá, né? Tudo bem, Carlos? Vamos. Agora já tranquilo, sossegado. Boa noite a todos. Eu e a Vivi estamos aqui para fazer mais uma live do Dimensão. E o que nós vamos apresentar hoje é algo que está nos atrapalhando no nosso dia a dia. É algo que aconteceu e a gente não tem nada a ver com isso, ou a gente tem tudo a ver com isso, isso que nós vamos discutir, e de que forma nós vamos levar a nossa vida, como nós vamos reprogramar a nossa vida, vamos reestruturar a nossa vida para que a gente possa voltar ao normal no nosso dia a dia, porque eu tenho 67 anos e nunca me senti isolado. Eu nunca fui isolado da sociedade. Então, sempre convivi com as pessoas e já passamos diversas dificuldades, diversos problemas, e acreditamos que esse momento que nós estamos aqui vai ser de grande valia para você, principalmente, que é pequeno empreendedor, médio empreendedor, porque estamos passando por um momento extremamente difícil. Não é, Vivi? É A isso Vivi está mesmo. conosco. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Viviane Freitas, sou gestora de pessoas, atuo na área de recursos humanos há 22 anos e especificamente na área de departamento pessoal, parte de legalização. E faço parte aqui do time Dimensão Treinamento e Desenvolvimento Humano. E esse assunto, né, França, ele vem aí desde domingo falando de uma MP 927. O que seria isso, né? Qual é a tormenta? O que tem acontecido com todos nós brasileiros e aos pequenos e médios empresários? Na verdade, esse projeto de lei, né, é, é, é algo que está acontecendo nesse momento baseado em um problema que, teoricamente, não é nosso, ou não era nosso. E começou isso, alguns dizem que outubro, novembro, na China, e a coisa foi se agravando e medidas foram sendo tomadas. Aí houve uma demonstração fantástica de organização, e quando a coisa estava sendo resolvida lá, começou a explodir em diversos outros países. Temos aí o exemplo da Itália, que praticamente parou. Estamos com problemas na Espanha, estamos com problema em Portugal, estamos com problema na França. Ou seja, o mundo inteiro está entrando numa situação que há muitos anos nós não estamos preparados para isso. Eu estava escutando hoje uma notícia. A última vez que houve aí uma pandemia foi na gripe espanhola, acho que foi em 1913, se não me engano, qualquer coisa assim, há muitos anos atrás. Ou seja, provavelmente a maioria de nós que estamos aqui assistindo não sabemos o que é. E dentro dessa coisa toda, é uma situação que a gente, inusitada, não estamos sabendo como lidar com isso. E eu digo assim, nós não estamos sabendo lidar, as empresas não estão sabendo lidar, o governo não está sabendo lidar, o Congresso também não. Ou seja, talvez uma situação parecida com essa, só quando para os empresários, isso para os empresários. Para as pessoas em geral, quando quem conviveu o famoso Plano Collor. Quem participou do Plano Collor provavelmente está no grupo de risco do coronavírus, como eu estou. A Vivi, acho que você não teve esse problema, né, Vivi? Tive sim, claro que tive. 1990, como não, né? Tão impactada que até aos 10 anos de vida
a minha pequena poupança também se foi. Então, tive também essa relação. E É, hoje, eu me lembro, hoje o que, que você tem? Você tem uma experiência que nós tínhamos conversado e você falou que a sua poupança, qual era a sua poupança naquela época? Era aos um vinho, é isso? 10 anos de vida, né, com a venda de um animal, um cavalo doméstico, chamado Edmundo, porque sou palmeirense, e esse dinheiro depositado na minha poupança também, né, sumiram os meus 10 anos. Então, eu tenho essa experiência que não foi fácil. Imagina, você sabe que nessa época eu estava em Belém, já estava mais ou menos uns 20 dias em Belém, no hotel. Ia ficar mais 10 dias lá, porque eu estava desenvolvendo um projeto na área de madeiras, e de uma hora para outra eu fiquei sem dinheiro, sem passagem, e sem hotel e sem onde comer. Imagina você nessa situação, os meus sócios aqui em São Paulo sem dinheiro para poder mandar a passagem para eu voltar. A minha sorte é que nessas horas aí é que entra a importância do relacionamento humano. Eu tinha alguns amigos com quem eu estava negociando e convivendo com eles me acolheram, me deram toda a atenção possível e deu tempo suficiente para, depois de mais ou menos uma semana, a gente conseguir fazer com que eu voltasse para São Paulo. Então, é legal que nessas horas que a gente comece a perceber que as situações difíceis acontecem, as situações difíceis acontecem. Elas acontecem mesmo. O problema é assim, como você vai encarar, como você vai resolver esse problema, como você vai lidar com essa nova situação. Quanto você tem de flexibilidade para poder sair relativamente bem emocionalmente, para que você possa dar continuidade às suas atividades. Veja, por exemplo, a Vivi, ela trabalha com recursos humanos numa empresa, que eu diria grande, e a empresa que ela trabalha é de eventos. Quantos eventos vocês tiveram cancelados? Isso, nós atuamos na área de live marketing. 2020 era para ser um ano brilhante, eu ainda tenho certeza que vai ser, mas nesse momento ele foi interrompido com cancelamento de 11 grandes eventos, né? Além, quando eu falo de cancelamento, com mudanças de agenda, como o próprio Lollapalooza, entre outros, que foram remarcados mais para o final do ano, né? E aí eu digo até, França, que a gente tem passado aqui no ano de 2020, todos nós, acredito que todos os RHs, para uma grande dificuldade, porque além de ter esse cancelamento e outras prorrogações, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? E eu tenho certeza que você, comerciante, neste mesmo momento, pequenos empresários estão passando pelo mesmo, com a incerteza do dia de amanhã, com a quarentena e fechamento do seu estabelecimento, várias medidas precisam ser tomadas, e também o mais principal é a questão do equilíbrio emocional. Como é que vocês estão tratando essa relação, né? Como é que vocês estão lidando com as pressões do dia a dia e também o relacionamento com o seu colaborador, porque o efeito está sendo cascata, sabe, França? Olhando para o mercado e falando com todas profissionais e profissionais de RH e outros setores, todos têm falado da avalanche, né, de várias situações, desde será que vai ter um desemprego? Como é que vai ficar a economia? Como é que eu devo preparar o meu caixa? E por todas essas incertezas, o mercado cada vez mais incerto, tenho certeza que muitos não têm dormido muito fácil, não. Aí eu pergunto, você tem dormido tranquilamente? Você tem se preparado para encarar essas novas situações de uma forma diferente, com paz, calma, tranquilidade? Ou você está tentando resolver o amanhã antes de ontem, e aí você começa a tomar algumas decisões, algumas medidas, muitas vezes precipitadas, que pode te levar a dissabores muito maiores daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Tá certo que hoje o que nos preocupa bastante é que não há decisões.
não há perspectivas de término dessa situação de isolamento. E quando se fala em terminar ou parar esse isolamento, o que a gente percebe? As pessoas já estão até apavoradas. Hoje eu li um artigo pequenininho onde ele fala como é que você vai lidar com os seus funcionários se eles não estiverem lá. Porque se você mandar ele embora amanhã, vamos mandar embora todo mundo hoje. E aí, por um motivo ou outro, amanhã descobrem uma vacina, um remédio que vai fazer com que o problema acabou. Você já mandou todo mundo embora, paga todos os encargos, fechou a empresa, dispensou o aluguel, já deu a comida, se você tem um restaurante, já viajou, largou tudo, porque no plano Collor teve gente que entrou com o carro dentro do banco, de tão desesperado que ele estava. Teve gente que se matou no plano Collor. E se descuidar, nós vamos ter situações parecidas, porque o desespero acontece, a dificuldade acontece. E o que a gente vê, por exemplo, por isso que nós falamos nas medidas, é que essas medidas da medida provisória 927, elas não vão resolver o problema. Elas não vão resolver o seu problema. A única coisa que eu vejo aqui é que elas podem, de alguma forma, amenizar o hoje. Mas o que a gente percebe é que o amanhã continua incerto. Por exemplo, você pode fazer os acordos entre os funcionários. Eu já vi gente falando em reduzir o salário das pessoas, a jornada com redução do salário, já tem caso até de 50%. Só que isso não está escrito na medida provisória, não está escrito aqui, vamos botar uma aspas, daqui a 5 anos, talvez daqui a 3 anos, você pode ter, tomando uma atitude como essa hoje, você pode ter aí uma dívida trabalhista, um passivo trabalhista que você não estava esperando. Então, assim, calma, nesse momento, calma, vamos fazer o melhor que podemos fazer neste momento. Colocar em férias, talvez essa seja uma das mais tranquilas, porque muitas vezes a pessoa vai entrar em férias mesmo e você simplesmente está antecipando. Isso talvez permita uma situação mais tranquila. A vantagem qual é? É que você, nesse momento, você vai pagar as férias, claro. Entretanto, você pode pegar 1/3 que normalmente é pago para o funcionário, e você vai pagar só lá junto com o 13º. Maravilha! Só lembre-se de uma coisa, o 13º já é difícil pagar, não é, Vivi? Agora, se pagar o 13º com mais 30% do salário, vai ficar mais difícil ainda. Então, tem que se pensar direitinho o que fazer. Já tem uma medida que eu estava até comentando com a Vivi um pouquinho antes, que é no Simples. Você pode jogar o pagamento da DAS do Simples para outubro, novembro e dezembro. Só que em outubro, novembro e dezembro você vai ter o DAS de outubro, novembro e dezembro, mais o DAS de abril, maio e junho, mais os 30% das férias. E aí, é fácil fazer isso, Vivi? É fácil pagar? Na verdade, o que a gente pede, recomenda bastante a todos os empresários, ao microempresário, e também pessoas que estão ligadas às definições finais e financeiras de uma empresa, que avalie bem essa medida provisória, né? Ela está abrindo várias possibilidades, tranquilidades e respiros a todos. Foram 7 que foram aí determinadas, uma revogada, que é aquela que falava sobre a interrupção do contrato por 4 meses. E podemos, sim, tomar como a utilização para ajudar no nosso dia a dia. Como, por exemplo, né, França, o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia ele foi dado como uma primícia, uma ajuda financeira entre o empregador deixar de recolher os meses relativos ao período de março, abril e maio, pagando só a partir de julho e ainda de forma em 6 vezes parcelada. Então, olha só que oportunidade a gente tem
em utilizar os nossos caixas para outras finalidades, você é empresário, e utilizando lá na frente sem juros, correção ou qualquer outra coisa. E posso dizer que Entretanto, esse momento, né, é preciso ter equilíbrio e pensar, né, França, porque qualquer medida, qualquer decisão mal tomada pode te levar a um risco muito grande, como você bem falava. Eu tenho en- um en- restaurante de uma pessoa muito próxima e que nesse sábado tomou a atitude do fechamento das suas portas, e não foi só o fechar por conta do não atendimento a partir de ontem, terça-feira, mas sim o fechamento e desligamento de 36 pessoas. Então, olha só esse número. Hoje nós temos 36 pessoas desempregadas. Por qual motivo? O cara se viu no desespero onde as contas vão aumentar, e é verdade, né? As despesas vão chegar, e é verdade, e não vai ter condição de arcar com uma folha, com todos os encargos e as responsabilidades em geral. O que ficou para essas famílias? O que ficou também para esse empreendedor? Né? Depois de 46 anos de mercado, onde 20 dias atrás passava por um momento auge da vida dele, ele passou e recebeu reportagens no estabelecimento como o melhor restaurante de um bairro aqui de São Paulo, e 20 dias depois chegou essa epidemia, né? Então o equilíbrio ele é Fechou, importante, fechou, né? fechou. E aí, assim, é sempre bom lembrar, porque você como micro, pequeno e médio empresário tem que ter o seu fluxo de caixa muito bem ajeitado, porque a partir do momento que você adia, por exemplo, fundo de garantia, para daqui a 3 meses, você vai pagar 2 fundos de garantia em seguida. Você vai estar parado durante 2 meses, ou 1 mês, ou 2 meses. Como é que você vai fazer com que o seu faturamento arque com todas as despesas que não pararam? As despesas vão acontecer com certeza, quer queira ou quer não, as despesas vão acontecer, você vai ter que pagar aluguel, você vai pagar os funcionários, e lá, ao mesmo tempo, você vai fazer a mesma coisa e ainda tem que pagar mais o fundo de garantia dobrado. Então, você precisa estar muito bem ajustadinho no seu fluxo de caixa, para que você possa tomar as decisões e arcar com as possibilidades de pagamento. Está certo que estão sendo abertas algumas linhas de crédito, um crédito mais ameno, tudo bem, mas eu posso dizer assim, por experiência própria, eu sou um pequeno empresário na área de controle de pragas, a minha empresa tem 34 anos, estamos completando em maio 35, e um dos motivos pelo qual nós passamos a nossa maior dificuldade foi quando nós começamos a ir ao banco, e quando menos percebemos, nós estávamos endividados com o banco. E com o banco não se brinca. E naquela época, os juros eram da ordem de 3% a 5%, com inflação. Hoje, a gente percebe que está na ordem de 8%, 10%, e a inflação reduzida. Não é simples você pagar juros tão altos. Estão dizendo, não, juros de 2%, 2% é alto, porque nós temos hoje a taxa Selic em 4%, 3,75%, é muito alto. E vamos ver, então, procure armar seu fluxo de caixa de tal forma que você não precise ir ao banco. Não dá para fazer, mas acerte direitinho, porque o banco ele é algo que vai aumentando, aumentando, e quando você menos espera, você está enforcado. Eu estou dizendo para você por experiência própria. Eu já passei por todos os planos desde 86. Então, assim, eu sei o quanto é difícil sobreviver, e nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. Estamos vivendo uma situação... a dificuldade não é tão grande quanto a falta de certeza. Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem ideia do que amanhã vai sair na mídia, o que amanhã vai sair como decreto, o que vai sair como projeto de lei, como lei. A gente não sabe nada. As pessoas estão num processo onde todos estamos perdidos e desinformados. Se descuidar, a gente está que nem barata passeando num galinheiro.
não sabe para onde ir, para onde vai, sempre tem alguma coisa batendo em você. Entretanto, dentro do que a Vivi estava falando, tem uma medida que, assim, que ajuda você a economizar. Por exemplo, medicina e segurança do trabalho. Nesse projeto aqui, tem algumas coisas onde você vai minimizar, diminuir o seu custo, até que passe a fase. E está previsto aqui no máximo dezembro desse ano, final de dezembro deste ano. Então, isso já ajuda, isso facilita, porque você não vai precisar fazer os exames periódicos, a não ser que seja uma solicitação muito específica do médico. O médico vai ter voz ativa, então você não precisa fazer exame admissional. Eu acho que deve fazer. Eu acho que você deve fazer, porque fazer só o demissional, você não tem como dizer que como ele entrou e como ele saiu. Então, assim, na minha opinião, agora, não, de acordo com o projeto de lei, você não precisa. Você só precisa fazer o exame demissional. E mesmo assim, se ele tiver algum outro exame com menos de 180 dias, ele tem validade na hora da demissão, pelo que eu entendi. Então, assim, você vê, são coisas que você precisa pegar a medida provisória, ler com muito cuidado, com muito carinho. Eu acho que tem uma coisa aqui que eles abriram de forma fantástica. Eu não sei se para todas as empresas, mas para empresas do meu ramo, são interessantes. E o que a gente está vendo, por exemplo, o pessoal da limpeza, da segurança, talvez esteja entrando usando esse recurso, que é banco de horas. De uma forma geral, as pessoas não gostam de trabalhar com banco de horas. Isso por parte dos trabalhadores. Mas, dependendo do que você faz, do que você trabalha, o banco de horas ajuda bastante, porque ainda mais se você tiver um trabalho que é sazonal. Se você, por exemplo, agora, você tem um restaurante e não está vendendo nada. Ou você dá férias, ou se você pode voltar, você pode colocar isso num banco de horas e compensar até 18 meses depois do término, não é isso, Vivi? Isso mesmo, é isso Depois de mesmo. dezembro. Nós temos aí essa questão do banco de horas, que é abaixo daquilo que houver como saldo. Então, tendo saldo, o colaborador descansa, não tendo, ele pode também deixar como negativo e, ao retorno das atividades normais, se utilizar de uma compensação. E aí, lembrando que temos aquela regrinha das 2 horas. Qualquer colaborador só pode exceder o seu horário em 2 horas na sua carga, né? Então, precisa respeitar esse limite. E aí vem uma pergunta que a Vanessa Ferreira me fez aqui que cabe agora, que é assim: o colaborador vai ser desligado, e aí esse colaborador ele ficou com banco de horas positivo, eu tenho que pagar. E no negativo? Diante dessa medida, essa MP me deu essa abertura, mas nas pequenas linhas ficou ser subtraído. Normalmente o que eu acho assim é que a gente tenha a possibilidade de fazer esse acerto. Nos acordos, quando termina o banco de horas, se você tem um prazo para pagar, dependendo da negociação, com 6 meses, 1 ano. Se você deve, você paga uma hora extra, e se o funcionário deve, ele simplesmente não precisa fazer nenhum acerto, porque, na verdade, você está simplesmente aproveitando para que você não tenha que pagar mais horas do que você realmente precisaria. Sendo que tem um detalhe que deve prestar atenção. Nessa atual circunstância, a negociação com o funcionário tem que ser, a minha recomendação é que você faça 1 hora de trabalho por 1 hora compensada, porque nós estamos num processo de calamidade pública. O normal seria 1 para 1,5, mas, nesse momento, a gente tem que pensar no emprego, no trabalho e nas despesas. Então, é negociar para que seja 1 para 1. Mas é uma alternativa, na minha opinião, fantástica.
E aí tem o que você tinha falado, você já falou do fundo de garantias, né? Você já tocou nesse assunto? Já sim, já falei sobre ele, mas é importante destacar que aqui nós estamos, eu e França, trazendo para vocês oportunidades. É bem legal, é bacana ver a medida, né, a MP, dar uma lida nela, estudar e ver o que pode se enquadrar a você. Essa semana tivemos a oportunidade de participar de vários fóruns, lives com grandes advogados, e todos eles têm uma visão diferenciada, mas todos chegam ao mesmo senso comum, que é o que cabe para você, que pode ser que não sirva para outra empresa. O que está para o meu cronograma de 2020? Ainda que diante de todas essas incertezas, é importante fazer uma programação. Como é que está o meu caixa? Qual que é o meu mercado de trabalho? Como é que eu posso retomar? Assim como foi o plano Collor, que falamos em 1990, em algum momento você deu um passo, houve um gatilho, e precisa se pensar muito nele. Então, dessas 7 aberturas, que além do fundo de garantia, que está sendo muito utilizado pelas empresas, que aí cabe uma avaliação, como o França bem disse, lá na frente vai ter uma conta, vai ter o fundo de garantia atual e a parcela também do que se deixou para trás. Além disso, a questão do banco de horas. Além disso, a questão também de férias antecipadas, ou mesmo a antecipação de feriados. Eu olho para um calendário, eu como empresário, vejo todos os feriados do ano, viu, França? E aí o que eu faço? Eu faço a antecipação deles. E neste período, os colaboradores precisam trabalhar. Mas como é que eles vão estar neste período? Né? Como é que é um feriado de Páscoa? Como é que é um feriado do Dia do Trabalhador, que vem aí em maio? Como é que eu vou trabalhar e também sugerir que o funcionário esteja dentro da empresa? Então, essa negociação precisa ser dada diretamente com o colaborador, precisa respeitar o que pode ser de comum para os dois e fazer as formalizações normais, né, França? Outra coisa interessante é que, dentro da medicina e segurança do trabalho, você tem alguns treinamentos que são de execução periódica. Você tem que fazer alguns treinamentos que são repetidos, às vezes anuais, semestrais. Isso está, vamos dizer assim, você não precisa mais fazer, mas só que após o retorno ao trabalho, o retorno das situações, na verdade, quando tiver terminado aqui a calamidade pública, né, você tem 3 meses, até 3 meses, para que os seus funcionários façam o treinamento. Por exemplo, citar um caso aí, você trabalho em locais confinados, onde você tem que estar num porão, você tem que estar numa caixa d'água, você tem que estar num cano, algum lugar onde você está confinado. Isso aí você tem que fazer esse exame periódico. Se você tiver funcionários que trabalham em altura, você precisa ter esses treinamentos periódicos, mas agora está adiado, você pode adiar e só vai realizar após o término da calamidade pública. Então, assim, são coisas que são até simples de ler, não precisa de muitas interpretações. Quem tiver alguma dúvida pode até escrever para a Dimensão, mandar algumas perguntas, e a gente está aqui para responder. Não, agora a gente responde depois por e-mail ou por WhatsApp, ou não importa o que seja. Mas o que, para mim, me chama muita atenção e o que eu acho que é muito importante é como é você olhar para si, você se observar, perceber como você está se relacionando com essa nova atividade que você está tendo, porque não tem nada a ver com o que você estava 2 semanas atrás. Você antes era um empresário, agora você é um empresário que pode estar entrando em estado de desespero. Só que, de um jeito ou de outro, tudo isso vai passar. Quer queira, quer não. Eu passei por isso no plano Collor. Chegou um dia, eu olhei para o meu sócio olhou para mim: cara, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, vamos ter fé, vamos acreditar que o nosso trabalho é importante, o que nós estamos oferecendo é o melhor que nós podemos fazer, o que nós estamos
oferecendo para o público, tem valor. Então, vamos criar valor para aquilo que a gente faz, de tal forma que a gente consiga levar as nossas energias positivamente para crescer, para evoluir, para caminhar de uma forma segura para frente, em vez de tentar destruir muitas vezes o que a gente construiu, porque é uma das coisas que a gente percebe. A gente demora muito tempo para criar alguma coisa e de uma hora para outra vem a destruição. Esse exemplo que você falou aí do seu amigo, há quantos anos eles têm essa lanchonete, esse restaurante, e de uma hora para outra tudo caiu por água abaixo. Quando, na verdade, se tivesse respirado, vamos ver como que a gente sai dessa, vamos aguardar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Não, tem que resolver hoje. Mas a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então, é isso que você precisa começar a observar. É olhar para si, cuidar de si, cuidar do seu emocional, cuidar do seu equilíbrio emocional, cuidar do equilíbrio emocional das pessoas com quem você convive, seus funcionários, seus familiares, porque todos, nesse momento, estamos desesperados, convivendo uma vida que a gente jamais esperou ter que passar 10 dias, 15 dias, como está previsto, fechado, numa casa, num apartamento, num local, muitas vezes, pequeno, com 2, 3, 4, 5 pessoas, e ainda tem cachorro e gato junto, graças a Deus, porque pelo menos eles nos distraem. Mas, nesse momento, a melhor coisa é você cuidar de si, para que você possa cuidar bem das pessoas, porque você só pode dar o que você tem. Se você está mal, você vai fazer coisas ruins para os outros, você vai passar coisas ruins para os outros. Então, cuidar de si para você estar bem, para poder passar bem para o outro, e principalmente cuidar, se você é empresário, você cuidar bem da sua empresa. E tem um fator, se você não é empresário, você é funcionário, mais importante ainda, dê valor àquilo que você tem. Ajude, vista a camisa, sue a camisa da sua empresa, para que, sim, ela possa passar por esse período, para que ela possa se reerguer, para que ela possa sair dessa situação evoluindo, sair dessa situação de uma forma que vai dar estabilidade, sustentabilidade para você e para os seus familiares. Não é isso, Vivi? É isso, França. Até porque a gente sabe que tudo isso vai passar. Essa frase está sendo um clichê e realmente a gente vem repetir por aqui que tudo passa. E depois de tudo isso, o que vai ficar? Né? Então, a questão do equilíbrio emocional, além de ser muito importante, não só no dia a dia, é importante repassar também para o próximo, tanto para o colaborador, tanto para o seu líder, né? Você que é colaborador, você que é funcionário, repassar também para todas as pessoas em volta, porque existe sim uma movimentação e todos têm sido muito impactados. Eu gosto de usar muito uma frase que é assim: na diversidade, uns existem e outros batem recordes. E qual é o momento? O que você quer chegar? Aonde você quer chegar? E que papel que você vem fazendo para isso, né, França? Olha, hoje eu recebi um e-mail que eu disparei para algumas pessoas. É um brasileiro de uma cidade do interior, quem mandou foi o Oscar, onde ele inventou um respirador, ele criou um respirador, que ele falou, ó, hoje os respiradores que estão sendo usados nos hospitais custa mais ou menos 20, 30, 50 mil reais. E esse respirador, do jeito que foi criado aqui, é um protótipo, mas ele vai custar em torno de 300, 400, 500 reais. Eu queria que essa informação chegasse ao presidente, chegasse ao governador, para que eles pudessem tomar uma decisão e dar força para que eu possa, para que eu consiga levar esse projeto para frente, porque vai ajudar muito a população. Época de crise, simplesmente ele foi desenvolver algo importante, interessante para ajudar. E o que nós
isso é o que nós podemos fazer para as pessoas que nos cercam, para as pessoas com quem convivemos, sempre dando muita paz, calma, tranquilidade, para que todos vivam bem, porque a gente veio para cá para ser feliz e nós precisamos aprender a praticar a compaixão, a compreensão. Nós precisamos aprender a nos conhecer melhor, para que a gente possa oferecer para o outro também o nosso melhor. Era isso que a gente gostaria de passar para o pessoal, né, Vivi? Então, agradecemos muito a presença de vocês, esperamos que vocês tenham tido alguns insights para que você possa, amanhã, já começar de forma diferente, a agir de forma diferente, a pensar de forma diferente e tornar a sua vida simplesmente fantástica. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Pronto? Gente do céu, eu fiquei nervosa demais. Não, tá. Nossa, foi bem pra caramba. Foi bem. Carlos.